Você conhece um museu que guarda as memórias dos quilombos e favelas e conta as histórias de pessoas que vivem em uma comunidade e que dizem sobre sua própria realidade. Não conhece? Então te convido a visitar o Museu Muquifo aqui em BH. Te garanto, quando vir, vai se surpreender com tudo que você vai ver, ouvir e conhecer. Muquifo é um museu diferente, construído pelas mãos de pessoas conscientes. Muquifo, um exemplo a se espelhar, tem o intuito de instruir, desvelar e educar. Muquifo é um museu diferente, construído pelas mãos de pessoas conscientes. Muquifo, um exemplo a se espelhar, tem o intuito de instruir, desvelar e educar. Tem o espaço do pedreiro e o quarto da empregada, e também o Muquifoca que alegra a criançada. Cada objeto carrega seu valor, então não considere o Museu do Horror. Tem histórias retratadas por meio de pinturas e tem livros para que você faça as suas leituras. Oficina de boneca, bate-papo sem desordem, sempre acompanhado pelo chá da dona jovem. Muquifo é um museu diferente, construído pelas mãos de pessoas conscientes. Muquifo, um exemplo a se espelhar, tem o intuito de instruir, desvelar e educar. Muquifo é um museu diferente, construído pelas mãos de pessoas conscientes. O museu, ele trabalha uma coisa que a gente não vê, né? Que é representatividade de pessoas negras, de pessoas periféricas principalmente pessoas faveladas, né? Que é a nossa proposta principal, a salvaguarda das memórias aqui do Morro do Papagaio. Eu, sendo um morador do Papagaio, fico muito feliz e contemplado dentro da representatividade que o Muquifo propõe, antes de tudo, né? Em todos os seus campos, seja no campo dos campos museais, né, no campo da musealidade, onde ele formaliza uma instituição de fato que conte a história do papagaio, histórias do papagaio, né, porque são muitas e diversas, e é uma coisa que a gente não vê, né, museus que costumam contar essas histórias, museus de território tem, mas geralmente museus de território de favela são poucos no Brasil. É algo novo, né, no meio cultural aqui no Brasil, e através dessa proposta a gente percebe que o Muquifo se torna mediador de tantas outras vertentes, né, do universo popular, da existência humana, da existência do ser humano dentro da sua própria comunidade, da sua sociedade, inserido como um todo. E isso faz com que a nossa mente comece a tentar descobrir por si só qual é a função de um museu social. Quem tem esse poder para definir a história que vai ser narrada ali, né? Então, e foi a partir de qual olhar, né, que foi feita essa coleção. Então, uma museologia que a gente está chamando, vamos dar nome aos bois, né? É uma museologia social, é uma museologia comunitária, é um museu de território, né? Isso tudo tem que ser lembrado, né? E que não, de forma original, vai pelo menos escutar os atores, não vou selecionar quais são esses atores, outros atores também, não só os heróis da história, não só os príncipes, os reis, mas são pessoas, são moradores que querem narrar sua própria história, né? O aglomerado do papagaio, por isso que eu falo papagaio, porque é o todo, sabe? Ele se dividiu em algum momento em 5 vilas, que era Vila Esperança, Vila São Bento, Vila Estrela e Vila Barra de Santa Lúcia e Morro do Papagaio. Morro do Papagaio é a parte de cima, a parte das antenas, e a parte de trás, mais próxima da Senhora do Carmo também. A Vila Estrela, onde a gente está aqui, que é essa rua basicamente, mais um pedaço daqui. Desde 2007 foram removidas mais de 1.200 famílias aqui do Papagaio. Então o Muquifo surge muito nesse sentido de salvaguardar as memórias dessas pessoas que foram, dessas pessoas que ficam também. Então essa divisão do território é um pouco isso. Não dá pra ver tudo daqui, dá pra ver um pouco da Vila Estrela, do Morro do Papagaio e da barragem. É uma forma nova de fazer museu, né? É uma forma viva, né? É um museu vivo, um museu acontecendo, um museu atuando politicamente, atuando socialmente, culturalmente. E a grande proposta que eu acho divisor de águas é transformar o museu num museu aberto para todos. A coleção do Muquifo é formada pela própria comunidade. Então, e depois essa comunidade vem para visitar esses objetos. Mas qual que é a expectativa que as pessoas têm sobre o museu, né? É um lugar de quê? Aí falando de guardar coisas importantes, objetos importantes, documentos importantes. Mas importante para quem, né?
para narrar qual história, e a história no olhar, no ponto de vista de quem? Do ponto de vista de quem? Então, acho que o que estou pensando aqui, né, que o que chama atenção, talvez, nesse museu, é que não tem esse definidor de qual que é a história que vai ser contada, né? Então, eu falo que o museu é um espaço de poder também, né? Um espaço de poder, porque alguém quer contar uma história. Mas quem que é esse? É o colecionador, que no caso sou eu, mas eu sou o colecionador que não vai atrás de coleção, que não vai atrás de objeto, não vai atrás de documento, e que aguarda que esses documentos cheguem, né? O meu poder enquanto curador é na hora de organizar esses objetos e tentar respeitar ao máximo e tentar formar uns núcleos ali que eu, de certa forma, identifico, né? Classificar um pouco, né? Seguir alguma regra, mas mínimas. Então eu identifico um núcleo de objetos bem biográficos, assim, objetos ligados ao mundo do trabalho, objetos artísticos. Eu vou tentando um pouco criar harmonizar um pouco, né? Sim. Mas respeitando que a pessoa trouxe. Não, ele trouxe esse objeto. Eu não sei ainda, eu sou sincero em dizer, eu não sei porque que esse objeto é importante. Eu também gosto desse objeto, acho ele legal, e eu ainda não sei porquê. Agora eu não sei classificá-lo. Acho que a lâmpada talvez seja o objeto que mais me toca, assim, a história dela, assim, a construção como um todo. Conta um pouco mais a história da lâmpada mágica. A história da lâmpada mágica é uma menina, eu não vou lembrar o nome dela agora, trouxe a lâmpada pra gente porque ela era o único brinquedo que ela tinha em comum com os irmãos. Em determinado momento ela foi separada dos irmãos e ela ficou com esse brinquedo, né? E aí ela guarda com ela durante muitos anos. Quando ela ouve a proposta do Muquifo de contar histórias, ela traz essa lâmpada pra cá, na esperança de que o irmão dela venha aqui um dia, veja a lâmpada e reconheça e vá buscar por ela, sabe? Enfim, ela está buscando um link ali com essa família. Então, acho que a peça, sei lá, ao meu ver, para mim, especificamente, que mais me toca, assim, que me atinge de diversas formas. Mais emblemático que o burrinho de carga não tem, né? Eu acho que atualmente eu tenho um cuidado para que ele não seja também, que não tire, que não seja explorado demais só a memória da dor, né, e um certo sentimentalismo, né, em torno do objeto, que é o burrinho de carga. E atualmente eu tenho essa preocupação, né, das pessoas não quererem tirar dali dor demais também, né, porque não faz parte do discurso de quem trouxe o burrinho de carga, né. Traz e fala e conta que ele é uma peça importante, porque ele é bonito. Então quem trouxe porque ele achava ele bonito, e aí de certa forma eu fui pontuando que ele também era um burrinho de carga, porque ele é mesmo um burrinho de carga, né? E também eu pontuei que ele tinha sido ganhado por uma criança, né? Que tinha 12 anos. Que trabalhava na casa ele é um presente patroa também, né? Ele trabalhou na casa dessa pessoa, ele quebrou, então isso aqui tá nele também, ele tem essas marcas, né? Isso. O objeto traz essas marcas, né? Ele está quebrado, ele está restaurado, e aí não tem como fingir também que ele é só um bonito, né? Ele é uma peça bonita de cerâmica, né? De terracota, muito bonito, velho. Policromado, se quiser dar um chique, fazer ficar chique, né? Mas ao mesmo tempo ele é bonito, como narra a pessoa que doou o burrinho, né? Mas ele traz essa história de dor, né? Que é de uma criança, e que faz questão de dizer que ele gosta da patroa, né? Ele gosta da senhora que doou o objeto para ele, né? Então nunca é desvincular. Então eu tenho essa atenção, esse cuidado enquanto curador, né, do Muquifo, e também não desrespeitar demais o próprio objeto, né? Que senão vira uma outra história, né? Que é só pelo lado do exótico, né? Do folclórico, né? Pessoal, olha, uma criança explorada. Não, é mais que isso, uma criança que tem um reconhecimento. Quando o museu se transfere para essa sede, né? Que ele antes era bem dentro do aglomerado, quando nós nos transferimos para cá, a nossa história de museu se confunde com a história desse grupo de mulheres que está aqui, né? Que habita esse lugar, né? E isso eu acho que conta uma parte da história de Belo Horizonte que nunca foi contada, que é esse movimento dessa saída da população negra do interior do Curral del Rei, né? E que à medida que a cidade vai sendo construída e o arraial vai sendo demolido, essa população vai sendo colocada para fora. Dona Generosa sempre foi uma interrogação, assim, né? Primeiro ela foi uma das primeiras que eu conheci aqui na Vila Estrela, né? Faz parte desse núcleo bem do grupo das mulheres aqui da Vila Estrela.
E ela então era conhecida porque ela era benzedeira também, né? Benzia as pessoas. Essa que é a expressão mesmo, né? Ela benzia as pessoas na rua, ela parava e começava a rezar para a gente, né? E ela fazia isso também aqui na igrejinha, né? Que ela chamava de igrejinha. E isso era bem interessante, porque todo mundo gostava de receber essas bênçãos, né? E às vezes ela vinha com umas sacolas, e dentro dessas sacolas essas bonecas, né? Sempre muitas bonecas. Que ela fala que ela conseguiu sustentar a família com essas bonecas. Mas isso me chamava a atenção, que ela não vinha para vender boneca. Ela chegava para mim, pelo menos às vezes, e falava assim: eu trouxe essas bonecas para você, desse jeito. E me entregava as bonecas, aí eu entendia que ela precisava de uma ajuda ali, ainda ficava relutando: não precisa me pagar, não. Mas aí eu passava para ela, né, alguma coisa assim, para ela ficar tranquila também. E aí essas bonecas, o que sempre me chamou a atenção, que eu sempre achei elas muito belas, né, e bem feito por ela mesmo, né, de forma muito simples, mas tem as filhas e as netas dela, né, que eu queria então que, depois que ela faleceu, que a gente pudesse recordar como é que elas eram feitas. E uma das filhas, né, a Terezinha, né, me fala: não, eu vi a mamãe fazendo essas bonecas a vida toda, né, a vida toda, usou essa expressão, mas eu não sei fazer. Então eu achei que isso me chamou muita atenção, que viu fazendo, né. E aí quando a Terezinha me falou isso, ela falou: não, eu lembro, ela pegava, e ela com gestos, não com palavras, ela pegava o arame e desenhou a boneca de arames no ar, né, a Terezinha, e ela falou: ela fazia as pernas e fazia o gesto das pernas, os braços e a cabeça, e aí ela falou: mas eu não sei como é que fazia. Então isso que me chama a atenção, ela sabe fazer, né, ela descreve como é que era feito, mas ela usa a expressão que eu não sei fazer, ela escreve os gestos. Isso me marcou profundamente. Então ela presenteava também muito com essas bonecas, né, não só vendia, mas ela também presenteava as pessoas. E uma expressão dela, ela falou assim: olha, eu tento fazer boneca branca, tem uma boneca branca aqui. Ela falou: mas todo mundo, quando encomenda, pede boneca preta. Ela falou assim: eu não aguento mais fazer boneca preta. Você fala dela para mim, né? Então, e ela encantou. E eu tive a oportunidade de estar com ela numa atividade, né, que ela estava fazendo, acho que 90 anos. E aí a família quis fazer uma missa, né? E eu aceitei fazer, e eles mesmos sugeriram de trazer essas bonecas, né? E aí a capela ficou repleta de boneca. Então o aniversário dela foi celebrado assim, né, com essas bonecas espalhadas pelo espaço. Mas então é um projeto chamado As Bonecas Generosas, né? As Bonecas Generosas. A Dona Mariana, vizinha aqui, também já faz bonecas, né? Pois é, e falar em Mariana, vamos nos deslocar aqui para essa coleção. Essa é da Dona Mariana, não é isso? Porque aqui está dizendo que esse boneco, ele é fruto de uma troca de boneca de pano feita pela Dona Mariana e o Museu do Ceará, de boneca do Ceará. Sim, é porque essa aqui é bem essa história mesmo. Existe um museu das bonecas de pano, né? E aí o carrinho de pipoca, né, o Muquifoca, foi um encontro, né? E nessa atividade tinha essa coleção. Esse museu também estava expondo, e nós tínhamos mandado bonecas da Dona Generosa para lá. Bonecas dessa oficina, que é das bonecas generosas. Então eles trocaram, né? A Dona Mariana tinha feito uma boneca, né? E essa boneca foi para esse museu da boneca de pano, e aí eles doaram essa boneca do museu de lá para a nossa coleção. Aqui a gente faz homenagem a essas 14 mulheres, algumas delas já faleceram, e temos 6 delas vivas, e que frequentam e que fazem parte do nosso patrimônio no dia a dia. Elas estão aqui conosco preparando novas histórias. Então, quando a gente fala em devolver o protagonismo, é como se ele nunca existisse ou estivesse oculto, né? A força tomada, né? Roubada. Mas aqui, quando a gente fala em protagonismo, a gente fala em revelar esse protagonismo, porque ele sempre existiu. Então, através dessas 14 mulheres negras e faveladas, a gente retoma também toda uma trajetória pela qual todas as mulheres brasileiras, principalmente as faveladas, passam. É muito natural a gente saber que dentro dessas 14, né, todas elas lutaram por um ideal de pertencimento, né, de resistência. Então, que esse ideal seja também o ideal da cultura, o ideal da educação, o ideal, né, dessa possibilidade de viver em comunidade com paz. Esperamos que
através dessa pintura, não só essas 14 mulheres sejam homenageadas e reconhecidas, mas como tantas outras mulheres de favela em outros locais, em outras cidades e em outros momentos da nossa história sejam reconhecidas. Eu entendo que o Muquifo é um espaço privilegiado para a aprendizagem sensível da cultura, né? E quando eu falo de espaço privilegiado para a aprendizagem sensível da cultura, eu estou dizendo que o Muquifo ele traz questões socialmente vivas que podem fazer com que os sujeitos ressignifiquem suas posições éticas, estéticas e sensíveis, né? E políticas também, né? Porque o Muquifo trabalha sobretudo com a alteridade, né? Ou seja, o olhar sobre o outro. E às vezes um outro que é invisibilizado em museus, em livros didáticos, na literatura, enfim. Eu costumo trazer muitas turmas aqui, principalmente de primeiro período de museologia. Primeiro porque nesse momento é que eles estão entendendo o que é museologia, museologia social, quais são as outras possibilidades de museu. Né? A gente fala do educativo também, a gente fala das questões pedagógicas, né? Das questões que a gente se depara no dia a dia, que são inéditas, né? Então, isso só facilita, né? Quando o museu é aberto para esse diálogo, né? É um ponto de referência para esse diálogo, principalmente o diálogo político. Então, é muito, muito, muito importante quando a gente observa as faixas etárias de quem chega aqui no Muquifo. Por exemplo, eu já recebi uma aluna aqui de 3, 4 anos, eu acho que no máximo 5, ela dizendo a mim que tinha certeza que quando ela era bem pequenininha, a mãe dela tinha trazido ela aqui no Muquifo. Então, que memória que foi despertada nessa garota, né? Ela teve uma memória despertada e ela disse para mim: professor, eu já vim aqui muito pequenininha, porque minha mãe me trouxe aqui quando era muito pequenininha. Só que ela é pequenininha. De onde é que veio essa imagem? De onde é que veio essa ideia, né? Então, eu fico curioso, porque a partir dessa criança, a gente começa a dialogar. Com um adulto, a gente dialoga, não é? Com um adulto, a gente cria essa aproximação. E com a criança, não é? O que foi que modificou? Qual foi a referência que ela teve de criar esse texto, de criar essa narrativa? Então, eu acho, hoje em dia, na minha opinião, muito importante não só chegar no Muquifo, né? Chegar e saber como saiu do Muquifo. A gente vem propondo, ao longo desses 7 anos do museu, ações educativas e ações formadoras para potencializar esse público que, enfim, já está aí, e esse público que está chegando também. Eu acho que o Muquifo ele tem um potencial formador muito forte, e por isso que eu atuo muito ativamente aqui dentro. Principalmente, esse ano a gente fechou a parceria com a galera da IC, Associação Imagem Comunitária, para sediar um curso de comunicação aqui, curso do qual fui professor, orientador local, dentro dos 3 módulos, que eram fotografia, audiovisual e artes gráficas. Depois eu fui professor em outros módulos na Serra também, fui professor de artes gráficas na Serra. E, enfim, pensando isso, eu consegui meio que executar uma coisa que eu já tinha planos há algum tempo, que é ações formativas com continuidade, não ações pontuais também, e possíveis desdobramentos a partir dessas ações. Então foi um start muito interessante, e a gente agora, no próximo ano, a gente conseguiu fechar um projeto, então pelo próximo ano a gente vai ter diversas programações formativas, programações educativas também, muito voltado para os jovens, mas também para as pessoas de mais idade, né? Tipo as senhoras que estão sempre aqui pelo museu também. E a gente tem esse radical do Muquifo. Aí a gente aplica em várias coisas. Tem o Muquifoca, tem o Muquifone, que é o telefone do Muquifo, que ele foi uma proposta do Augusto, né, museólogo, que ele, a partir de uma fala ou de um texto de Mário Chagas, que falou que em algum momento poderia se ver no museu em um carrinho de pipoca. E então esse carrinho de pipoca é encontrado no lote fábrico, tem um processo de restauração, e ele vem para o museu para ter essa função justamente de acervo itinerante. E também, inicialmente, tinha uma biblioteca onde se servisse pipoca, de fato, dentro do carrinho, mas que o preço da pipoca seria trazer um livro, levar um livro ou ler lá no local onde ele está inserido. Então, acho que talvez seja uma das ações educativas mais potentes que a gente tem. O carrinho de pipoca, o Muquifoca, né? Então, esse perfil educativo do Muquifo, ele é infinito no que eu penso, né?
E mesmo para os jovens, como o Alexandro, né, que hoje faz museologia e que ele tem toda a sua trajetória aqui no Muquifo, né, quer dizer, ele passa a se entender, a se reconhecer também muito por meio do Muquifo, né, ou seja, se reconhecer como sujeito, se reconhecer como sujeito preto, como sujeito que tem as suas identidades muitas vezes cerceadas pela cidade, né? Então é um espaço formativo que vai agregar tudo isso. Estando nesse lugar, acho que eu tenho um papel crucial de replicar isso e formar, de certa forma, mas não tanto formar, mas trocar experiências, saberes com mais jovens que podem também se apropriar disso, como eu me aproprio hoje, sabe? Nós que estamos fora das comunidades, nós temos preconceitos, né? Nós criamos ideias, valores, e às vezes nem sempre nós participamos desse cotidiano para formar essa opinião. E as pessoas que vivem dentro das sociedades e das comunidades e das favelas, elas também criam essa mesma opinião equivocada, na maioria das vezes, sobre as pessoas lá de fora também, dos bairros, do asfalto, como eles chamam. E aí fica nessa dualidade. Eu não vou até o museu, porque o museu fica dentro de uma favela, e eu vou correr riscos. Então, quem mora na favela não vai no museu, e não sai do museu e não vai no asfalto, também para não correr riscos. Então, fica essa fronteira sempre, né, ativa. E eu acho que o primeiro passo que o Muquifo deu foi desativar essa fronteira. Esse lugar não é um lugar político, né, também, de fronteira, né, que tenta criar pontes mais do que abismos, né, criar pontes entre a cidade e a favela, né, e esses dois lugares aí, né. E acho que como proposta é uma tentativa de romper com essa separação. Agora as pessoas estão dizendo assim, eu tenho um espaço onde eu me reconheço como protagonista, né? Onde eu chego e encontro uma referência da minha avó, da minha bisavó, né? Do meu ancestral, do meu tataravô. Então tudo isso está fazendo o Muquifo, eu acho que didaticamente, né? Pedagogicamente, ser um espaço também onde a gente pode interagir, ensinar e aprender com quem chega. Porque quem chega também sempre traz uma referência nessa história. Eu morei aqui até meus 18 anos, até mesmo por acaso a minha avó fazia parte, que é a Dona Marta, a generosa, que fazia as bonequinhas, né? São as pessoas mais importantes para minha vida, tanto a generosa, que é parte de pai, e a Dona Marta, que é parte de mãe. Entendeu? As duas beatinhas da igreja, do Padre Mauro e Padre Matuzinhos. E você sabia dessa história do Muquifo? Não sabia, até por eu ter saído em 2009 daqui, da comunidade, e voltei agora em 2019. Agora, por acaso, eu passando na rua, eu entrei. Você ia visitar outra pessoa? Não, eu estava visitando a minha mãe. Entendi. E você sabia dessa exposição dela? Não sabia, que estava divulgando fotos, as bonequinhas de pano que ela fazia, nada disso. Ela te ensinou a fazer essas bonequinhas? Tem alguma relação com essas histórias? Não, eu cresci vendo ela fazendo, me dando até bonequinha, mas não, vi ela sempre fazendo. E para a comunidade, assim, você acha que isso representa a comunidade ou é uma história particular? Não, representa a comunidade. E para mim é um prazer imenso, né? Elas estão fazendo parte do Muquifo. Para mim é um prazer imenso, né? Que a gente faz parte dessa história. Que Deus um dia levar uma outra, como essa falecida, tem a história dela, Dona Generosa, as bonequinhas de pano, tem da Dona Marta, que é a rainha de Nossa Senhora Santa Efigênia, entendeu? E um respeito muito bacana como o Muquifo está tendo com eles. Para mim é um prazer imenso estar aqui representando as duas, e muito obrigada. E quando você veio aqui, você ficou sabendo que elas estavam aqui, qual foi seu sentimento, assim? Reconhecimento, eu fiquei super feliz. Que a comunidade reconheceu que elas faz parte da cultura, né? E também faz parte daqui do aglomerado do Papagaio. Por causa que é uma com 80 anos, uma com 70, minha avó, a Dona Marta, Dona Jovem. E tem outras histórias, assim, além da sua avó, que você se identificou na sua infância, na sua adolescência aqui? Tem muita coisa que me identificou. As pipas, o carrinho de pipoca, entendeu?
Então, assim, para mim eu fiquei muito satisfeita mesmo de estar entrando aqui e vendo a homenagem que eu não posso falar que é Padre Mauro, Padre Matuzias, que eu não sei, mas que fez tanto com a Generosa como com a Dona Marta, né? Que ela faz parte dessa, a história da igreja, ela faz parte. E Davi Estrela também é uma mulher muito respeitada aqui, minha avó. A minha avó é rainha, Santa Efigênia, portanto, todo ano, quando dá, mesmo assim a família de uma senhora que chama Dona Madalena, e juntaram com a minha família para fazer uma homenagem. Hoje ela tem mal de Alzheimer e ela, por ser rainha de Congado, aí deram uma festa, teve procissão, missa até para ela, e foi uma homenagem. Para mim é um prazer imenso, né? O muquifo está fazendo parte da história das minhas duas vós e espero que continue e conte a história de outras famílias. Mas a museologia é uma coisa que eu já venho pesquisando há alguns anos, né? Até sem saber o nome disso, saber o nome da museologia. Acho que depois que eu conheci o Jesulino também, fica um pouco mais claro o que é a museologia e como isso perpassa as instituições museais. Então, a fim de construir conhecimentos válidos, né, legítimos, porque infelizmente a gente ainda é muito refém da academia para validar o nosso conhecimento preto, conhecimento favelado. A gente ainda é muito refém, porque tudo que é construído sobre a gente, em sua grande maioria, é irreal ou nos coloca numa situação que não nos contempla de forma alguma. Então é fundamental para a gente estar dentro da academia e ocupar esses diversos espaços produzindo coisas legítimas, seja artigos científicos, teses, etc, etc. Então acho que a academia vem muito nesse sentido, sabe? Apesar de, enfim, ser um espaço extremamente excludente, racista, e os embates são diários dentro da academia, mas são necessários, sabe? Tem que ser feito, esse movimento tem que ser feito. E a gente trabalha novamente abrindo brechas para que outros venham e deem continuidade a esse conhecimento que a gente vem produzam a partir disso também. Uma coisa que eu sempre persisto em falar, eu acho que cada pessoa que chega aqui como vocês se torna um muquifeiro, se torna um integrante, se torna um personagem dessa trajetória. E eu falo muquifeiro porque assim, a gente tem um grupo, a gente se trata por muquifeiro, quem é fã do muquifo, quem foi picado pelo mosquitinho do muquifo, se torna muquifeiro. Mas assim, o muquifo não é só da comunidade, o muquifo não é só da Vila Estrela, o muquifo é para todos nós, né? Ele é uma ponte, ele é uma porta aberta, ele é um elo, né, dessa provocação, nesse diálogo. Eu gosto sempre de provocar mesmo, porque isso vai trazendo outras pessoas que talvez tenham muito mais capacitação técnica para dar a resposta do que nós. Porque é fundamental a gente fazer essa ligação. Tá gravando já? Tá gravando. Tá gravando tudo. O muquifo quer ser um museu que guarda tesouros. Tem o espaço do pedreiro e o quarto da empregada, e também o muquifoca que alegra a criançada. Cada objeto